Olhando para as fotos, Pedro pergunta para Ayrton se Yasmin ficou muito tempo na casa de Bruno. Ele fica furioso, pois jamais imaginou que logo ele, que engana André e os seus parceiros há muito tempo, seria enganado dessa maneira. Ayrton fala para Pedro que pelo jeito aquelas fotos mexeu muito com ele e pergunta se Yasmin o traiu. Pedro diz que ela o traiu sim, fala que ela o fez de bobo, pois realmente ele estava confiando nela. Depois de ouvir Rafael falar que Taylor era um cara bem estranho, Paulo Roberto muda de assunto e pergunta se ele voltou para ficar. Rafael diz que não, explica que eles já conversaram sobre isso, fala que ele foi até lá para visitá-lo, porque ficou bastante preocupado com ele, pois notou que ele não foi dar o seu último adeus a Lara. Paulo Roberto aproveita para se fazer de vítima nessa hora. Diz que ele gostaria muito de ter ido, mas ficou com medo depois do que aconteceu na universidade, pois aquele mão de vaca realmente é um louco. Rafael fala que mão de vaca é uma boa pessoa. Diz que ele só está agindo daquela maneira porque está sofrendo por causa da sua namorada. Paulo Roberto diz que ele também tem sentimento e também está sofrendo por causa do comportamento daquele rapaz, pois ele está sendo muito injustiçado. Antônio fala para José que jamais imaginou que Sofia pudesse passar por uma situação daquela. Por isso, ele está muito triste. José diz que Clementina e Andréia já estão descendo com as roupas e pergunta se Walter vai levá-los. Antônio conta que pegou um carro emprestado de um amigo, pois Walter não está em condições de trabalhar naqueles dias. Lima vai ao encontro de Angélica e fala que ele está bastante assustado e pergunta o que está acontecendo. Sem enrolação, Angélica vai direto ao assunto. Ela conta que Paulo Roberto realmente é o sócio de Taylor, ou melhor, ele é o chefe. Lima fala que ela só pode estar brincando. Angélica diz que ela jamais brincaria com um assunto daquele. Garante que ela está falando sério. Conta que o próprio Paulo Roberto confessou para ela. Lima fica apavorado nessa hora e fala que se o que ela está dizendo realmente for verdade, ele está ferrado e pergunta onde é que ele foi se meter. Ele diz que já sabe o que vai fazer. Fala que vai contar tudo para André, pois isso é o melhor a fazer. Angélica pergunta se ele está louco. Fala que ele não pode agir sem pensar. Diz que nessa hora os dois têm que se unirem ou eles podem acabar se ferrando de verdade e pagando pelo que não fez. Angélica fala que eles têm que dar um jeito de desmascarar Paulo Roberto antes que ele queira jogar a culpa em cima deles. Paulo Roberto está conversando com Rafael quando o seu celular toca. Ele nota que é Pedro e não atende. Rafael fala que é melhor ele atender logo, pois se a pessoa está insistindo, deve ser importante. E em seguida
avisa que vai beber água. Depois que Rafael sai de perto, Paulo Roberto pergunta para Pedro se ele não podia ter esperado um pouco mais. Pedro fala que não poderia esperar não e avisa que está indo para a casa dele naquela hora, pois o assunto é urgente. Paulo Roberto diz que Rafael está o visitando e ele não vai pedir para ele ir embora, pois ele é a coisa mais importante e urgente que existe nesse mundo para ele. Pedro fala que tem certeza que ele vai mudar de ideia, pois tem certeza que a liberdade dele é mais importante. Paulo Roberto pergunta o que está acontecendo. Pergunta se Bruno entregou o dossiê para André. Pedro fala que ainda não, mas a qualquer momento pode fazer isso, e conta que Yasmin está do lado dele. Por isso, ele pode pedir para Rafael ir embora, pois o assunto realmente é urgente. Doutor Alexandre diz para Beatriz que Lara pediu que a reunião para a abertura do testamento deveria ser lá na sala da presidência e pergunta se Beatriz autoriza. Ela fala que é claro que sim. Ele avisa que a reunião será no outro dia e em seguida diz que vai passar na sala do reitor para avisá-lo. Beatriz fala que não será possível, pois Paulo Roberto não é mais o reitor da universidade. Angélica e Lima vão visitar Sofia. Graça avisa que eles têm que esperar um pouco, pois Sofia está recebendo a visita de Andréia, Clementina e Antônio. Angélica pergunta se eles vão demorar muito, pois ela está ansiosa para ver a sua melhor amiga. Graça nota o comportamento estranho de Lima e pergunta se ele sempre é tão quieto. Angélica fala que ele está daquele jeito porque ainda está muito abalado devido a tudo que aconteceu. Graça pergunta se eles estavam visitando Sofia na noite do ocorrido. Angélica fala que eles foram comemorar o retorno de Sofia, pois ela ficou muito feliz ao saber que Sofia estava bem. Ela diz que Lima é o namorado de Sofia. Graça fala que ela não sabia disso e pergunta para Lima há quanto tempo eles namoram. Angélica tenta responder a pergunta, mas Graça pede para ela deixar que Lima mesmo responda. Lima fala que eles estão juntos há mais ou menos um mês, mas conta que eles já se conheciam há muito tempo. Graça libera Lima e Angélica para fazer a visita a Sofia e pede para eles não saírem da cidade, pois com certeza André também vai querer conversar com eles. Depois de ser condenado, Edson fica apavorado e Vitor tenta consolá-lo. Andréia conta para Dagoberto que ela está indo morar na mansão de Carlos. Dagoberto fala que ela pode dizer a verdade, pois sabe que ela está indo embora por causa de mão de vaca. Ele diz que se for preciso, ele pode ter uma conversa com o sobrinho dele. Andréia fala que ela não vai negar que a convivência com mão de vaca não anda nada fácil, mas diz que não é só por esse motivo. Ela explica que Carlos
se sente um pouco responsável por ela. Becca fala que não faz sentido ela continuar morando com estranhos quando tem eles como opção. Andréia diz que quem sabe Carlos não vire o pai que ela sempre quis ter. Dagoberto fala que pelo jeito ela está decidida e avisa que se um dia ela quiser voltar, a porta da casa dele vai estar sempre aberta para ela. Pedro está olhando para as fotos quando Yasmin chega. Ela pergunta por que a urgência em querer falar com ela naquele dia. Pedro fala que não dá para esperar mais nem um minuto sequer para saber o que ela foi fazer na casa de Bruno. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.